Boa noite, tudo bem? Boa Eu me noite, chamo Luciano de Almeida, prazer. sou vice-presidente da Família Roupa, Movimento de Pessoas Trans e Famílias, e hoje estou aqui como apresentador do podcast Pode Tudo Trans. O nosso Uhum. podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje estamos aqui para entrevistar a Lupita. Lupita, por favor, pode se apresentar. Olá, boa noite. Prazer estar aqui. É um prazer, Luciano, conhecê-lo. Eu sou Lupita Romero. Eu sou um artista, faço performances, trabalho com música, teatro. É, no momento eu costumo falar que eu sou tudo isso, mas eu também estou funcionária pública porque eu trabalho no Funcionalismo Público Federal. E é isso que paga os meus boletos. E eu sou uma pessoa trans, tardia, mas que tenho uma história de idas e vindas dentro do processo de transição. E, bom, é isso. E estou aqui com muito, muito orgulho, muito prazer. Muito obrigado. A gente que agradece. Agora vamos começar as perguntas, tudo bem? Tudo bem. Como é para você vivenciar essa transformação na relação com sua mãe, de resistência e medo para um vínculo de cuidado, acolhimento e reconhecimento da sua identidade? No meu caso, eu demorei muito para me abrir para minha família, para ser eu mesma para minha família. Acho que foi o momento que foi a questão mais demorada para mim. Eu já tinha toda uma vida estruturada como loop, já vivia, já fazia tudo como loop, e quando tinha o encontro com meus pais, eu segurava tudo isso, voltava, eu mantinha um quartinho, assim, uma parte do armário com algumas roupas antigas de quando eu tinha ainda minha skin antes do upgrade. E aí eu pegava essas roupas para encontrá-los, porque a gente sempre tem medo de perder o amor dos pais, né? Eu acho que é a nossa primeira é, base para muitas pessoas e isso nos amedronta demais. Então, foi a questão mais difícil de todas, essa de me abrir, de conseguir falar com eles, até o simples falar eu não conseguia, então eu tirava tudo, eu tirava os esmaltes que eu tivesse, qualquer coisa, e ia como se tivesse ainda naquela versão antiga de anos atrás, sabe? Apesar de que na internet eles viam como eu era, mas parece que a gente tinha um código de não se conversar sobre isso, sabe? Ficava uma coisa meio, ah, você faz um teatrinho aqui pra gente e a gente também faz pra você, até que aos poucos a gente foi conseguindo conversar e foi vendo que não tinha que esse medo de perder era uma coisa muito volátil, assim, que não tinha substância e não correspondia à realidade. Eles são muito amorosos e eu percebi que assim hoje eu ganho roupas. Se meus pais veem um documentário que fala sobre pessoas trans ou um filme, eles me recomendam. Eles gostam de ir atrás para ver coisas sobre isso, sendo que na minha família abertamente não tem ninguém LGBT, nem na minha família próxima, nem na minha família expandida, assim, não tenho primos, não tenho que a gente saiba, né, na verdade, porque pode ser que seja aquelas coisas que a pessoa também vive uma vida sigilosa. Mas então eles não tinham experiência nenhuma quanto a isso. Me dava muito medo de ser a primeira pessoa a abordar isso na família, assim, sabe? Como foi lidar com o conflito entre o desejo de viver sua verdade e as expectativas familiares, especialmente nesse retorno à casa dos pais durante o início da transição? Sim, foi esse momento tão difícil em que eu precisava me trair, precisava trair a minha essência, é, retornar àquele estágio anterior que já não me pertencia, que eu já não conseguia mais viver, enclausurada naquela máscara, para tentar manter ainda uma certa normalidade, porque o que acontece foi que eu vivi um bom tempo negando este meu lado. Eu tive um relacionamento que foi muito terrível, que uma pessoa se aproveitou de saber quem eu era
e eu sofri uma espécie de foram abusos, mas foram também chantagens, sabe? Tipo, tinha fotos minhas com a pessoa, porque eu já vivi, eu comecei a viver uma vida já assim, transicionando, e a pessoa depois utilizava desse material para falar: e se eu mandar isso para os seus pais, como vai ser? Você acha que eles vão ter orgulho ou vergonha de você ser quem você é? E isso me assustava muito desde o início, então eu neguei tudo isso. Eu vivi mais quase 15 anos tentando ter uma vida cis, hétero. Cheguei a casar e tudo. Então, quando eu resolvi me libertar, ainda era difícil manter para eles, assim, era como se eu fosse lá, mas estivesse prestes a explodir e falar logo o que estava acontecendo, porque justamente acabou o meu casamento e tudo, porque já não dava mais para segurar essa situação, sabe? Foram muitos anos me prendendo, o que eu me arrependo muito hoje em dia. Quanto tempo durou seu casamento, Lupita? Durou 8 anos. ahn, não digo que eu fui infeliz, foi um casamento feliz, apesar de ter esse pequeno. Sempre tem, parece que é uma atmosfera que está lá no fundo da mente, que a gente sabe qual que é a verdade que a gente quer viver, e ela fica ali de vez em quando voltando, dando uma assombrada nas nossas decisões e tudo, mas foi gostoso, assim, porque foi uma pessoa com quem eu me dei bem. A gente conseguiu muitas coisas no início, tal, e depois eu acho que justamente por isso é que começou a haver um ruído, assim, a gente não se entendia mais, porque começou a ser um pouco, primeiro um incômodo e que foi ficando cada vez mais insustentável de eu levar aquela vida adiante, porque de vez em quando batia aquela sensação de, quer dizer que é isso pro resto da vida? Quer dizer que eu vou desperdiçar todo o meu tempo que eu tenho aqui, que é o único, sendo uma mentira para mim, para ela, para todo mundo, né? Então, eu acho que tiveram fases e a última foi bem ruim, mas foi muito necessária para que eu tivesse essa ruptura da minha vida anterior para atual. Uma pergunta bem pessoal. Essa pessoa que você casou, ela não quis seguir com você adiante? Não, não quis. Foi justamente a razão do rompimento e, e é curioso porque apesar dela apoiar muito a comunidade e acho que quando a relação é muito próxima, as pessoas talvez não estejam preparadas, sabe? Então, era muito, muito perto dela, era a pessoa que vivia com ela. Então, isso causou muitos problemas. A gente parou de se falar, paramos de ter contato. Praticamente vivíamos na mesma casa, porque estávamos casadas, né? Mas a gente não se comunicava. Eu tinha a minha turma com quem eu saía, as pessoas com quem eu conhecia, e ela tinha as dela. A gente meio que só se encontrava aqui como pessoas que dividiam uma casa, roommates, assim, sabe? Ainda mais roommates que estivessem brigadas, que não se falava. E foi muito triste quando eu acho que o impacto era muito forte. E um dia eu cheguei da rua e eu tinha ido para uma balada para ser eu, para estar lá como eu, e apesar de não fazer nada, eu só queria estar presente como eu. E quando eu voltei, o que eu recebi foi: eu tenho nojo de você. E aí foi quando me deu um start que eu falei assim: isso aqui não pode mais continuar dessa forma de maneira alguma. Foi quando eu reuni minhas coisas e resolvi sair de vez, assim, sabe? A gente até conversou depois disso e eu acho que a pessoa entendeu melhor e hoje talvez até nos dessemos melhor, bem, assim. É que a ruptura foi muito forte e não há uma aproximação. Eu acho que hoje a gente se entenderia melhor depois de passado esse tempo, porque ficou uma mágoa, ela se sentiu enganada, como assim, pensando assim: você começou comigo de uma forma e agora você está se revelando outra, por que que você já não falou isso desde o começo? Só que eu me entendia diferente, eu tinha sido uma pessoa traumatizada, assim, por certas situações, eu não conseguia me abrir dessa forma, né? Na Então, sua visão, você acha que a rejeição, o medo, né, de ser discriminada até pelas pessoas que estavam ali com você, foi que demorou mais essa transição? foi, foi isso, foi o medo da rejeição, eu sempre me senti muito sozinha.
eu já me sentia sozinha normalmente, e parece que eu interpretava um papel para tentar ser aceita e ainda assim me sentia sozinha. Mas era como se eu falasse assim: se eu então abrir quem eu sou realmente, aí então que todas as portas vão se fechar e eu vou passar essa vida sem ter praticamente um contato com ninguém, né? Então, é, eu não conseguia escapar disso. E a única pessoa que justamente abriu a porta e falou: vem morar comigo, eu sei o que você é, porque foi essa frase que a pessoa utilizou. Eu tinha por volta de 25 anos e eu gostava já de pintar as unhas e punha um pouco de maquiagem na hora de sair, e acho que pelo jeito, e a gente em conversas assim, eu sei o que você é, ah, vem pra cá e tal. E aí eu comecei a morar com essa pessoa, eu levei minhas roupas pra lá, ela começou a me dar vestidos, começou a me presentear com roupas. Eu acho que as pessoas manipuladoras e abusadoras, elas são muito sedutoras no começo, então ela me dava flores quando voltava do trabalho, tinha toda uma situação assim que era muito boa, para no fim tudo isso virar uma arma na mão dela, né? Uma arma de chantagem, controle e domínio, do qual não durou muito tempo, assim, foi um ano, essa situação toda, desde o início, quando eu fui morar lá, até o final, quando eu consegui me livrar, durou um ano, mas eu acho que foi um ano de muito intenso de pressão e de violência também, porque terminou em violência física várias vezes, e eu acho que isso foi um fator determinante que eu considero assim, sei lá, 70% do que me segurou para que eu tivesse essa decisão novamente na vida muito mais tarde, de viver como eu mesma. Você tinha aquela força, né, de transicionar, aí quando acontecia essas situações, você acabava que se fechando, não é isso? Sim, eu acabava me retraindo, a pessoa sempre forçava um discurso de você não percebe que isso é uma doença, isso é doença mental, você precisava procurar um especialista, precisava procurar um psiquiatra, um psicólogo, você tá com problemas. E sempre esse discurso, sempre, sempre, sempre. E quando eu resolvi realmente romper, e a coisa foi muito assim, alguns últimos dias foram muito de conflito e que já estava rolando uma agressões e tudo, né? Ela, como punição, pegou todas as roupas, juntou e começou a cortar com tesoura, como se fosse assim, isso aqui é o que faz você ter todos esses problemas e tal, porque sei lá, ela julgava que na minha vida estava cheia de problemas, quando não estava, o problema da minha vida era ela, né? Então, a muito custo eu consegui sair, foi uma comoção, porque ela precisou intervir a família dela, as amigas dela, os amigos, assim, quando eu saí debaixo de muito xingamento por muitas pessoas, porque ela se fez de vítima e depois eu fui muito atrás de como essas pessoas agem e é um comportamento muito padrão o dela dentro dessas pessoas que têm esse tipo de personalidade abusiva, assim, sabe? Primeiro te atrair para perto, te fazer confiar, depois virar tudo contra você e depois ainda se fazer de vítima para as outras pessoas e conseguir a empatia delas para te atacar. Então eu saí muito mal disso tudo, sabe? Ela ligava lá em Hoje, casa. hoje você já está bem sobre isso? Olha, tô bem, assim, sou eu, vivo minha vida, estou muito bem, mas lembrar disso me causa muita revolta ainda, porque eu fico sempre pensando assim, como que eu permiti que chegasse a esse ponto, ou às vezes eu penso assim, como que eu caí nessa falácia, sabe? Como eu não percebi desde o início que tudo isso era uma armadilha. E é errado porque eu não quero me culpar por coisas que fizeram comigo sem que eu tivesse, sem que a culpa fosse minha. Mas ainda assim, eu acabo caindo nesse buraco de vez em quando, me sentir culpada pelo que me aconteceu e é muito ruim também. Então é uma coisa que eu acho que eu ainda tenho, já venho trabalhando, mas continuo tendo que trabalhar. Mas, no entanto, falar é muito bom. Porque de novo faz a gente processar tudo, né? Não se culpe por atitudes e erros dos outros. Se Uhum. fortaleça,
Viva o hoje, viva os momentos bons, porque os momentos bons são momentos, né? Uhum. Então, se fortaleça, tá bom? Muito obrigada. Como for olhar para a sua infância com o entendimento de hoje, e perceber que muitos sinais da sua identidade e desejo já estavam ali, apenas esperando o espaço para florescer. É aquela velha pergunta, né, também que sempre fazem pra gente, ai, quando que você se deu conta? E eu acho que eu me identifico muito porque comigo também foi assim, com as pessoas que falam assim, sempre estava lá, sabe? Porque eu sempre tive essa aproximação com todo esse universo mais feminino. Minhas amizades nas escolas sempre eram as meninas, meus grupos de trabalho, as roupas pelas quais eu me interessava, os brinquedos. Havia uma coisa da família de não permitir, tipo, meio sem jeito pedir uma roupa que era um pouco mais assim, não, isso aí não é pra você, sabe como é que é? Porque o controle sempre vem desde cedo, né? E eu acho que eu não sou uma pessoa assim. Hoje em dia as pessoas olham pra mim e falam assim: Nossa, você é muito corajosa e tal. Até porque eu sou uma pessoa que frequento muitos lugares que não são LGBT. Eu tenho uma banda punk, por exemplo. Hoje em dia tá até mais comum terem pessoas trans, e LGBT nesses meios, mas não é tão comum assim ainda. E outros meios que eu frequentei, por causa de toda a minha história, eu ainda sou muito à parte de toda a comunidade. Conheço poucas pessoas, é meio que uma vida nômade de LGBT um pouco, assim. E então, é uma vida nômade de LGBT porque, por viver pouco toda essa história, eu fui descobrindo por mim mesma. E, ai meu Deus, eu comecei a falar da minha infância e me perdi um pouco. Porque, então, me falam que eu sou muito corajosa, lembrei, falam que eu sou muito corajosa e tudo. Ai, como você é corajosa, você. Porque sempre eu tô lá montado, eu adoro uma coisa muito exagerada, tanto que o que chamam nossa música é drag punk hoje em dia, porque é uma música quase drag, assim, pelo exagero e pelas vestimentas. Mas a verdade é que eu não me acho tão corajosa, assim, é o primeiro sinal de opressão, eu já me retraía. Então, assim, o medo da violência, porque eu sempre fui uma pessoa pequena, nunca fui uma pessoa muito grande, assim, não tinha muito como eu me defender. Então, eu, eu acabava ficando mais retraída aos primeiros sinais. Então, eu acho que muito cedo eu também dei uma. Eu tentava parecer uma cis heteronormatividade para assim, ó, não mexam comigo, eu sou igual a vocês, sabe? Eu passei um bom tempo assim. E hoje eu vejo que ainda assim percebiam. Então eu nem disfarçava tão bem, não apesar de eu achar que estava disfarçando, eu não disfarçava tão bem. Sempre tinha quem descobrisse, ou, sabe, piadinha, sofria LGBTfobia e tudo. De que maneira essa fase marcada por resistência e busca de liberdade te transformou emocionalmente e fortaleceu sua identidade? É, hoje em dia, por ser quem eu sou e por estar de corpo presente, ser esse ato, porque eu acho que é um ato, inclusive político, estar e ser como a gente é. Então, eu acho que hoje em dia isso me fortaleceu de forma a eu fiquei menos. Eu me importo menos com o que falam, eu me deixo levar, por exemplo, pela emoção. Se eu preciso chorar, eu vou chorar, e seja onde for, porque eu não vou me segurar por várias coisas na vida. Então, por exemplo, eu falo abertamente sobre desejos sexuais, sobre minha frequência no BDSM, que foi o primeiro lugar que eu consegui vislumbrar que me receberia e que eu conseguiria frequentar festas sem ser hostilizada e tudo. Então, assim, eu comecei a viver de forma mais autêntica e não esconder nada de meus sentimentos. Eu faço textos, eu ponho textos na internet e eles são muito sinceros, muito abertos, muito transparentes sobre quem eu sou, o que eu faço.
Então, eu não escondo mais. Eu sempre falo assim, eu não vou viver mais uma hipocrisia, uma máscara. Eu sempre vou deixar muito claro tudo, porque eu acho que só assim eu vou conseguir viver daqui em diante. Eu não vou esconder sentimentos, não vou esconder nada, sabe? Então, não tenho segredos, assim, pelo menos eu tento não ter o tempo todo. Como as formações em filosofia e em propaganda e marketing influenciam em maneira como o Pita Romero constrói sua arte, sua visão do mundo? Eu acho que a formação, por exemplo, vou começar pela que mais distante de mim, porque a propaganda, no fim, acabou sendo só um caminho corporativo. Assim, eu acho que ela é muito corporativa. Eu não sei fazer propaganda até hoje. Eu não sou uma pessoa que acho que comunico a minha arte também. A arte se comunica por si, mas eu não sei, por exemplo, fazer propaganda da minha arte ou vender a minha arte. E eu acho que a propaganda como curso se mostrou só um caminho corporativo, sabe? Um curso meio neoliberal feito para Faria Lima, assim, e isso não caía bem comigo de forma alguma. Eu fiquei muito deprimida nos últimos anos de curso. Eu passava em casa antes de ir para o curso, porque eu já fazia um estágio, depois eu ia para o curso, eu deitava no chão, bebendo uma limonada e falava assim, meu Deus, quando será o último dia disso, sabe? Contando os dias para ver se acabava. Eu meio que isolei um pouco essa parte da minha vida. Eu tenho uma ojeriza pelo mundo empresarial. Não gosto de absolutamente nada disso. E o que eu gosto muito e o que eu já queria ter feito desde o início era a filosofia, né? Eu tenho também uma formação em teatro, mas é de segundo grau, que é em atuação, que eu acho que essas duas me dão muita bagagem. De teatro eu expandi para performance, eu fiz parte de um grupo de performance, a gente fazia performance de rua, então você tem que lidar com improviso o tempo todo, isso é muito bom para o palco. E filosofia me abriu para diversas questões e diversos questionamentos, porque filosofia nunca é certeza, né? É sempre a pergunta, e eu acho que o que eu faço de mais interessante é sempre questionar o tempo todo. Então, eu acho que a minha arte é um grande questionamento. Todas as músicas são questionamentos, sabe? Que assim, que a gente joga meio que pra plateia, fazendo meio que um diálogo entre nós, assim. De que forma o projeto Pornô Massacre representa a essência da artista e sua busca por uma experiência sensorial múltipla? Eu acho que foi o primeiro local onde eu pude experimentar, ser eu mesma, porque havia a desculpa de ser arte. Então, por exemplo, na banda eu já usava sutiã e eu podia tirar a roupa porque durante a apresentação ela é quase como um ato roteirizado. Eu vou tirando a minha roupa, que é como se eu fosse descascando as minhas camadas e chegando na minha essência. É uma apresentação de rock, tem música, tem a performance, glam, mas ela também eu aviso a plateia, eu falo, esse show é um striptease. Porque eu vou tirando as roupas e nesse ponto eu coloco eu vou revelando camadas. Então, camadas até de quem eu sou, porque conforme a gente vai avançando nas músicas, elas vão entrando mais no tema da transgeneridade também. Porque a banda também acompanhou muito a minha transição. No começo, eu ainda estava, inclusive, casada e tudo. E eu falava muito de liberdade, mas era um termo genérico, assim, que liberdade que tá falando ali no palco, né? E ficava um pouco desconectado, assim, era uma coisa, um conceito distante. E só quando eu comecei realmente na transição é que eu consegui me expressar de forma é isso que eu quero falar. E eu acho que isso reflete até nos trabalhos gravados, assim, a diferença do primeiro disco para o segundo e para um terceiro que está próximo de sair agora é que eu consegui falar mais abertamente do que eu tinha, do que eu queria quando antes eu me escondia sob aquela forma masculina e as letras também se escondiam atrás de certas metáforas que nem sempre estavam claras ali. Então, eu acho que hoje é muito mais aberto e o show reflete isso, porque as músicas mais novas estão localizadas mais para o fim do show. Então, acompanha o movimento de eu estar me despindo, né? Aí, voltando, é o ponto onde eu comecei a experimentar
elementos femininos, a tentar ser mais feminina, usar um elemento aqui e ali, um rebolado mais sensual aqui e ali, porque no fim, quando era questionada, e sempre você vai ser questionado em algum momento, eu jogava na conta da arte. Ah, não, é arte, você vai questionar a arte agora. A arte é, né, é livre, dá para fazer o que você quiser. Então, acho que a pornô é isso, me acompanhou e eu acho muito importante ter ela na minha vida, porque foi o que possibilitou em grande parte tudo isso também. Foi um laboratório de testes. Lupita, para você, qual foi o principal projeto que você já fez? Eu acho que o principal é justamente esse, que é o mais duradouro, que é a pornô, né? Que ela já tem agora 18 anos, acabou de fazer 18 anos, é uma maior de idade agora. Mas é resultado de muita coisa que eu já vinha fazendo também, então eu não considero que ela seja uma coisa isolada, né? Eu já tive outros projetos em que eu explorava performance, mesmo sem ter estudado isso ainda, né? E sempre nesse caminho de unir teatro, performance e música, uma coisa que eu gosto muito, né? Se tá com o palco, se você está no palco, tem que apresentar alguma coisa que tenha um ar de novidade. Nem que nem sempre eu consiga, mas a busca por isso eu acho que tem que ser incessante. E eu considero que a pornô é o meu principal projeto, não só pela longevidade, mas porque eu falei que eu sou uma pessoa que sou muito meio nômade dentro da comunidade, porque eu ando muito em meios cis, héteros, em ambientes que são mais assim tem muito pouca das nossas pessoas, mas eu gosto de estar abrindo o caminho para elas, porque eu fico muito orgulhosa quando vai ter show da pornô e eu percebo que cada vez mais as pessoas LGBTs foram se envolvendo e continuam se envolvendo mais com o show, começam a comparecer em festivais onde antes elas não. Talvez se achassem bem-vindas ou não tinha ninguém que falasse por elas. E eu gosto muito de ver que a plateia, parece que muda o clima da plateia. Pessoas que antes sempre ficavam no fundo, vendo os outros se divertirem, hoje têm o seu momento de poder estar na frente, de também dançar, de gritar letras que têm a ver, talvez, com a sua vivência ou de pessoas com quem elas se identificam. Então eu tenho muito orgulho disso. Então não é só pela longevidade da pornô, eu acho que também pelo que a gente está conseguindo. Muitos vêm falar comigo depois e para mim são os melhores momentos. Quando depois do show, muita gente vem cumprimentar e se dizer representada, e depois eu vejo que essas pessoas começam a aparecer mais, assim, com uma frequência. Então, acho bom a gente estar abrindo caminhos, porque todos os lugares são nossos também. Que impacto as turnês internacional pelo Chile 2018 e Reino Unido 2023 tiveram na trajetória da banda e na visão artística da Lupita? É, nos abriu de forma a ver como que é entendido esse tipo de arte lá fora, assim. Por exemplo, a nossa turnê pelo Chile passou muito por ocupações. A gente foi muito recebida e nos hospedamos na casa de pessoas e eram sempre ocupações de pessoas que se juntavam, normalmente punks, faziam aquela comunidade, tinham uma horta própria, então era assim uma coisa totalmente contra o sistema de autossustento, assim, e foi muito interessante de conseguir ter essa vivência, que era uma coisa que a gente não tinha tido aqui. A gente já tinha se apresentado em ocupações aqui, mas nunca tínhamos tido essa vivência de estar nas ocupações. E perceber como que é a receptividade que eles têm com arte, sabe? Parece que eles abraçam a manifestação artística de uma forma apaixonada. E isso foi espetacular de ver. A gente voltou com muitas ideias na cabeça, primeiramente do Chile e depois na Inglaterra, que também a gente teve contato com pessoas de ocupação, tudo, e de perceber o quanto, assim, não estamos tão distantes é, dessa falsa noção que nos colocam para tentar nos diminuir de primeiro mundo e terceiro mundo, porque, assim,
a Inglaterra não se provou nada de tão especial que a gente já não tem aqui. Me trouxe um certo apreço também pelo que a gente está conseguindo aqui, sabe? Não existe esse epicentro europeu que todo mundo considera. A gente está tão vanguarda quanto eles, na opinião, do jeito que eu voltei, assim. Eu voltei com essa ideia e falei assim, não, a gente está na ponta aqui também fazendo muita coisa, até porque a resposta que a gente tinha lá era de, nossa, a gente não tem ninguém fazendo o que vocês fazem aqui dessa forma, sabe? Eu achei isso muito afirmativo para nossa arte. O que o grupo Seres em Trânsito agregou à sua prática performática e à sua relação com o improviso e o mascaramento? Acho que é exatamente essa parte do improviso, porque fazer performance de rua é aquela coisa que você tem que estar aberto a qualquer tipo de relação. E de reação das pessoas. Então, a gente montava personagens e a gente saía para a rua com aqueles personagens. O mascaramento é você estar daquela forma, naquele personagem, e você não sair dele. Você tem que reagir a tudo que está acontecendo da forma que aquele personagem reagiria. Nós criávamos o personagem, a história dele, tudo, e era assim que a gente ia para as ruas. Nós andávamos sempre em grupo, assim, sabendo onde estava um ou outro, tinha alguém que era coordenador, assim, ou que sempre estava fazendo anotações sobre as reações e tudo, mas que estava de olho onde estávamos, para a gente poder ir andando meio que num bloco. Então, essa resposta rápida a qualquer ação que estiver acontecendo, esse bate-pronto de você falar uma coisa, a pessoa responder e você já falar de novo, tal, porque estar na rua é isso, né? Você ter qualquer reação é possível e a sua resposta também tem que ser muito rápida e dentro daquilo que você se propôs a fazer. Eu acho que isso agregou demais no palco, assim, a gente consegue resolver situações de palco muito rapidamente, até porque a gente tem que lidar com figurino, com elementos de cena, com uma banda tocando, com as letras das músicas e às vezes até com eu falando também, porque você vê, eu falo muito, eu me empolgo e até teve shows que falaram assim, dá uma segurada porque tá virando um stand-up e não mais um show de rock. Eu falava, não, tudo bem, desculpa, gente, eu adoro fazer piadas, né, e conversar com as pessoas, então, mas acho que vem muito disso também, né, aprender a se soltar em meio às pessoas. E também você está num espaço que você está se sentindo bem, relaxado, né? É, Como foi o processo de adaptação teatral do Conto Verde, Lagarto Amarelo, de Lídia Fagundes Telles? E o que essa experiência revelou sobre Lupita como criadora? eu sempre escrevi cenas para peças teatrais, assim, eu entrei em peças que eram criações coletivas e aí eu agregava com uma cena, com sempre uma parte, assim, mas nunca tinha um texto inteiro que tinha sido meu. E eu me inscrevi ainda numa loucura, assim, eu tinha feito um trabalho sobre Lígia Fagundes Telles, que era uma peça colaborativa e a gente tinha encenado alguns contos dela. A peça era uma sequência de contos. E uma que eu tinha feito era essa do Verde Lagarto Amarelo, e a minha cena era ter escrito essa peça, né? Aí o que que eu essa cena para essa peça. Aí o que que eu fiz foi estender. Eu acrescentei elementos, coloquei memórias da minha infância que dialogavam com aquele texto dela e tudo, que na verdade é um texto que trata de dois irmãos que se encontram depois da morte da mãe, e um deles é escritor e o outro chega para apresentar um livro que ele está escrevendo, querendo a opinião do irmão já escritor, o irmão que já está estabelecido como escritor. E rola ali toda uma tensão e uma espécie de ciúme do irmão que já está estabelecido como escritor, porque ele considera que o irmão menor, o que está chegando com o primeiro livro para apresentar para ele, era o preferido da mãe. Então, assim, agora até isso ele vai me tomar, ele vai virar escritor também, e rola um ciúme entre os irmãos. É uma peça sobre ciúme entre irmãos. E acho que foi uma escrita muito prazerosa, foi a primeira vez que eu
tive liberdade total de trabalhar uma peça, então teve a parte da trilha sonora, a gente foi atrás de cenários e tudo. Foi uma criação, apesar de coletiva, acho que teve muito da minha influência dentro de toda a criação. A gente tinha a intenção de continuar mais tempo em cartaz, mas era um teatro cedido por um breve período de tempo, então não foi à frente, mas me incentivou a continuar com mais a fundo na escrita. Eu já escrevia alguns textos, né? E a partir disso foi quando eu tive mais coragem de intensificar isso e passei a fazer a parte da literatura com mais vontade e com mais certeza, né? Porque a gente é sempre insegura quando está começando alguma coisa. E foi daí a ideia que surgiu da coluna Alucine? Isso. Eu comecei a colocar textos aleatórios na internet, coisas que eu pensava, sentimentos, tudo, e teve uma pessoa que já tinha tido contato comigo por causa da filosofia e trabalhava nesse portal que chamava agência, acho que ainda tem, Agência de Fusão, que era um portal de notícias e tinha também as colunas e tudo, né? Coluna social e tudo, e aí ele falava assim, precisa da parte assim de crônicas. Tinham outras pessoas que também faziam esse tipo de trabalho lá, mas ele permitiu que eu escolhesse, inclusive, o tema. E como eu gosto muito de cinema e também de crônicas do cotidiano, tudo, eu tentei fazer uma junção que nem sempre deu certo, mas eu achei que foi um aprendizado muito bom, que era pegar sempre um filme, uma cena, uma referência e tentar trazer para alguma coisa que tivesse acontecido na minha vida e fazer uma mistura dos dois, assim. Tipo, começar a contar alguma crônica de um episódio que se passou comigo e de repente assim, poxa, mas me lembra filme tal, quando o personagem tal, e as histórias seguirem meio que em conjunto. Algumas vezes funcionou muito bem, perfeitamente, e eu fiquei muito orgulhosa do texto, e ele até falava que a coluna era bem lida no portal, e às vezes eu tinha prazo para entregar, era uma por semana, eu não tinha tanto essa experiência da escrita. Algumas eu entreguei, eu não tenho tanta certeza se estavam tão boas, mas tinha que entregar e acabava sendo isso mesmo, né? Mas eu acho que dentro de uma certa média, assim, talvez tenha sido um pouco acima da média. As ruins foram menos. O que mais te atrai nas noites e nas festas de cena BDSM e eletrônica? O aspecto musical, a liberdade de expressão, as pessoas ou o ambiente em si? Eu acho que tudo isso combinado, eu acho que o de menos para mim é a música, porque, por exemplo, acho que fosse a música que fosse, tirando um pouco a parte de alguns ritmos que eu realmente não consigo lidar, como o sertanejo atual, que eu acho que tem uma grande ligação com o agro e toda essa relação assim, então não daria, mas qualquer outro ritmo que fosse, eu acho que estaria tudo bem, porque o ambiente como um todo e as pessoas que o fazem me fazem sentir à vontade ali. E aí a cena BDSM foi a que eu comecei a frequentar para me sentir à vontade. Então, por um tempo, eu só ia nela, eu procurava as festas, procurava os bares que tinham essa temática e era lá que eu ia para poder ser eu mesma e achar que assim, ai, aqui eu tô bem, tô segura. E aí, com o tempo, foi expandindo para a cena eletrônica, que também abrange muito de LGBT, né? E aí foi aí que eu descobri, porque na verdade eu só tinha frequentado rock, esse tipo de coisa assim, porque fazia um pouco de parte da minha formação e como eu tentei viver essa vida cis heteronormativa, eu não tinha essas vivências, né? Eu acho que foi uma vivência um pouco limitada, como sempre é, dentro de uma sociedade que te oprime dessa forma. Mas é bom demais você encontrar ambientes em que você vê pessoas que são iguais a você e ali, a partir daquele momento, te abre um mundo totalmente diferente. E eu acho que perdi muito tempo, mas hoje está sendo maravilhoso. E esse espaço de trouxe aceitação e segurança? Sim, me trouxe bastante aceitação e segurança. A parte da cena eletrônica ainda
Você tem que ver muito bem, porque assim, apesar de ter bastante casas LGBT, tem as que são mais frequentadas por pessoas trans, que são normalmente as que têm shows de drag e tudo. Eu prefiro, eu gosto mais também, porque é aí que eu vejo que é bastante diverso e bastante múltipla as expressões ali. Tem algumas que são basicamente voltadas apenas para o público gay, assim, e não porque elas se definam assim, mas eu acho que meio que os gays elegem aquela casa como muito deles, e eu vejo que muito pouco tem de outras expressões e tudo. Eu também gosto, mas eu prefiro que seja mais diversa, mais múltipla, mais colorida de todas as formas, assim, porque eu acho que são tantas possibilidades que a gente também não pode se limitar. Eu gosto de ver aquela multiplicidade assim explodindo. Como foi para você encontrar liberdade e autodescoberta, tanto na arte quanto na vida? Ao viver sua transição mais tarde, depois de tantas experiências e desafios. Ao mesmo tempo que foi libertador e que todo dia me olhar e ir atrás das coisas que hoje me fazem bem, ao mesmo tempo que isso é tão bom, me causa um pouco eu tenho uma pequena revolta interna por ter demorado tanto tempo, sabe? Acho que foi uma trajetória que foi muito marcada como foi marcada por muitas outras pessoas, para muitas outras pessoas, de opressão, de conter, sabe, aquele corpo que quer expandir. Eu acho que eu não tive talvez tanta força de vontade de romper com certas barreiras que estavam me impondo. E, e eu considero que perdi tempo. Eu gostaria de ter, olhando para trás, eu gostaria de ter começado antes. Eu sei que é uma coisa que é imutável, não dá para eu fazer nada quanto a isso. E tento também passar por cima, assim, não ligar tanto, mas é, no fundinho tem uma revolta, assim, por ter aceitado regras sociais impostas que não eram minhas, que eu tinha muito mais liberdade dentro de mim do que o mundo poderia oferecer. Então, isso me revolta. E que conselho você daria para pessoas que estão transicionando tardiamente por vários fatores, né? Cada um tem a sua história de. Sim, eu acho que elas, como eu, que também busco isso, tentar evitar se culpar ao máximo por ter chegado tão tarde nessa fase agora. E aproveitar ao máximo o que ainda vem pela frente, porque assim, pelo menos você chegou, você tá lá, você vai viver a autenticidade de ser si mesma, e isso não tem preço. Como falam dos estudos, né? Não tem idade para você completar estudos, para você aprender alguma coisa e tudo. Eu acho que a mesma coisa serve para gente. Num mundo que nos sufoca tanto, a gente conseguir ter essa força e chegar nesse lugar onde a gente chega, seja em que fase que for, já é uma vitória muito grande. Então, apesar de eu ter a minha revolta e às vezes me culpar por muita coisa, eu preciso sempre me lembrar de que ainda é uma vitória e eu acho que as pessoas têm que pensar dessa forma também. Não se culpem, vão tranquilamente, vão viver agora a sua vida libertas, com, com, com toda essa pluralidade que tem pela frente. A gente quer agradecer a você ter estado nosso convite, por estar aqui com a gente hoje nesse podcast. Uhum. Bem-vinda à família Hope. O que você precisar de acolhimento, de orientação, de apoio, lembre que você tem uma família aqui e a gente só tem que agradecer. Foi uma entrevista muito acolhedora, muito esclarecedora. São histórias das nossas vidas que a gente passa, cada um tem sua história. Nenhuma transição é igual à outra. E pode ser tardia, mas pelo que eu estou vendo, está sendo.
É uma transição muito linda. Sua vida está muito, muito, muito linda, realmente. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer por conhecê-los, conhecê-las, conhecê-los todos. E é muito importante estar aqui e foi muito bom poder falar e conhecer todo mundo. É uma honra, esse convite e espero muito que tenham gostado. Muito obrigada. Foi lindo. Boa noite, família. É isso, mais uma entrevista. E não se esqueçam, vocês não estão sozinhos e nem sozinhas. Há uma família esperando por vocês, a família Hope. Uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, meu amor.